Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Morrison. Muito boa noite, Lara Que Breno. bom te Você ver está de muito novo. elegante hoje. Você que está. Não, porque hoje o assunto... Chiquíssimos para falar com pessoas chiquíssimas. Com certeza. Sobre um assunto... Eu ia falar chiquíssimo, polêmico. Polêmico. A começar ali pela própria definição, né? Então, antes de dar spoilers sobre o que nós vamos falar, apresentar nossos convidados. Eu quero ver, inclusive, se eles vão conseguir me convencer a defender o Estado aqui, hein? Eita, Leile. Acho que não, hein? Não sei, é porque a gente vai falar de quê? De início do nosso Estado. De Estado, da né? democracia. De história americana, história brasileira, né? De democracia. Então, eu quero entender um pouco melhor o que a gente vai conversar Onde aqui. que nasceu essa bagaça, né? Não, Arthur? Pode Que crer. se é pra descer a lenha, tem que saber de onde que nasceu isso. E para isso nós vamos falar com Ricardo Gomes, que é advogado, professor, é nosso apresentador da Magna Carta, que inclusive está bem ali atrás. Então ele está olhando para si mesmo neste momento. Dos dois lados. E acontece de ser vice-prefeito de Porto Alegre. Bem-vindo, querido. Obrigado, um prazer estar aqui, Lara, Arthur, e com um grande amigo que eu sei que tu vai apresentar a seguir. Sim, grande amigo dele, que é Wagner Lenhart, que é advogado, mestre em Direito Constitucional e foi secretário nacional de Gestão de Pessoas. Bem-vindo, Wagner. Obrigado, Lara, Arthur, Ricardo, um prazer estar aqui com vocês pra gente bater esse papo. Pois Prazer é, é nosso. um papo que já acho interessante, Wagner, que a gente já comece com alguns contornos. Ultimamente, acho que mais do que nunca nos últimos anos, desde das penúltimas eleições, a gente vem falando muito em salvar a democracia, proteger a democracia e cuidar da democracia e zelar pela democracia. Mas a pergunta é, que raio é isso que tem feito a gente brigar tanto, né? O que é democracia? O que eu posso dizer? Quais são as características que, uma vez presentes, constituem uma democracia? Virou a palavra do momento. Virou né? a palavra sensação. Tanto direita quanto esquerda usam. Exatamente. Por quê? Só tirar a carta da democracia que você ganha qualquer discussão, já Qualquer viu? coisa, é o Diga. super trunfo. Conta pra nós. Diga, Wagner. E dentro desse debate todo, né, realmente é o tema do momento, né, é um super trunfo, realmente, né, tem sido usado dessa forma. Eu vejo como um instrumento extremamente importante para a organização social, mas como meio, não como fim. Né? Hoje tem se colocado muito a democracia como um fim. E, na verdade, ela é um grande instrumento para a consecução de fins maiores. Posta de maneira muito simples, seria o governo do povo. Né? O governo onde a vontade popular, a vontade das pessoas que conformam, que compõem aquela sociedade é levada em consideração no momento da tomada de decisão política, né? E na constituição de todas as estruturas que compõem o Estado. E aí depois a gente pode entrar até nessa discussão de como surgiu o Estado, mas o Estado que nós temos hoje, né, o modelo que nós temos hoje, até o Adriano Janturco fala, não podemos usar o Estado moderno porque seria um pleonasmo, né? O Estado é moderno porque só existe na modernidade, né? Ele não existe antes disso, mas para legitimar então esse Estado moderno, essa estrutura, a democracia vem como um elemento extremamente importante, né? E eu colocaria um outro elemento que para mim é central na questão da democracia. A democracia é um meio pacífico de resolver divergências ideológicas, divergências de definição de política pública. E para mim esse é o grande ganho. Por isso que eu falo que ela é um meio de resolver conflitos ou divergências que existem no mundo político de maneira pacífica. Não fosse esse modelo, e aí a gente tem diversas variações, a forma de resolver isso seria na força, né? Na porrada. Então, esse para mim é um grande trunfo da democracia, né? Ela consegue ser esse dispositivo que ajuda a resolver de maneira pacífica os conflitos e as divergências. E Você como que eu falou reconheço uma... Desculpa, Arthur. Não, porque ele tinha falado do governo do povo, né? Não é muito assim que a gente vê, né? Como é que acontece isso aí? Mas primeiro eu não vou tentar te convencer. O poder, eu não preciso te convencer da existência do poder. Ele é um fato da realidade. Sim. O poder existe desde que a sociedade existe. As sociedades, quando se organizam, o ser humano vive em sociedade, a gente se junta para viver, para ter mais segurança, para ter... pensa segurança contra um ataque de um animal na natureza. Os seres humanos, eles são gregários, eles se juntam por natureza. E o poder é um
uma parte da natureza humana, o exercício do poder. A democracia, o Estado moderno, é a tentativa de controlar o exercício deste poder. O poder faz parte, ele vai existir, um governo haverá. Então, o que a sociedade fez, o que o Ocidente principalmente fez, foi desenvolver ao longo dos séculos formas de conter e limitar o exercício desse poder. A democracia é um desses instrumentos de limitação, que é também de justificação, que é o governo democrático, só é legítimo o governo que é democrático. Então, a democracia é legítima, mas ela também limita, porque eu também reconheço que aquele governo que não é democrático é ilegítimo. Então, ela não existe sozinha, né? A democracia ela é a forma de escolher quem vai governar, mas ela é muito mais do que isso, porque ela requer direitos para funcionar, ela requer outros elementos para funcionar. Eu tenho que ter liberdade de expressão. Como é que eu vou fazer um debate para ver qual é a política que nós vamos aplicar se eu não posso falar? O meu condomínio vai se juntar, nós vamos decidir se vão contratar um porteiro ou não. E se eu não posso falar o que eu penso, como é que a decisão daquela assembleia vai ser válida? Então a democracia ela depende de liberdade de expressão, ela depende de liberdade econômica em certo grau. Olha lá, a União Soviética, o único empregador era o Estado. Quem é que vai falar mal do Estado? Falou mal do Estado, Stalin te tira daqui e te joga lá na Sibéria. Agora o teu trabalho é ser guarda num gulag na Sibéria. Sou o único empregador. Então, uma democracia para funcionar, ela tem requisitos: liberdade de imprensa, liberdade de expressão, livre expressão, livre manifestação do pensamento, que é a livre expressão. Tem requisitos. Agora, não existe sozinha. Ela sozinha não garante que um Estado não vai ser tirano. Eu preciso outros elementos também. Eu preciso devido processo legal. Porque se o governo vai exercer o poder de me prender, não pode ser um poder arbitrário. Tem que ser um poder submetido a uma norma que me permita me defender, a ampla defesa. Não tem um governo livre, não tem uma sociedade livre se o cidadão não tem ampla defesa num processo judicial. Por quê? Porque é o rei medieval prendendo o cara de quem ele não gosta. Então, a sociedade vem desenvolvendo esses instrumentos de controle do poder. E acho que a gente tem errado muito ao achar que a Constituição ela legitima e dá força para o governo. A Constituição ela restringe o governo. Ela é um instrumento de contenção do poder, não de expansão do poder. A nossa Constituição é meio que o contrário, né? A renda americana, por exemplo. E aí, acho que o Wagner conhece isso profundamente também. A Constituição escrita, uma invenção dos Estados Unidos da América, escrita para estabelecer os limites do governo. Agora, bastou a Constituição americana, aqueles 7 artigos da Constituição americana, foi o suficiente para conter o crescimento do governo? Acho que... Pois é. Eu te pergunto, inclusive, Wagner, isso foi suficiente para conter o crescimento do governo, o fato de haver tão poucos artigos? Esse é um bom tema, mas eu acho que um fato importante aqui é isso, né? A Constituição escrita e rígida, ela surge como uma inovação nos Estados Unidos, não até pela Constituição de 1787, mas antes até algumas das colônias criaram constituições escritas e rígidas como forma de organizar e limitar o poder. E isso é interessante, né? Vou voltar um pouquinho, a gente vai chegar na parte da se foi suficiente, mas a formação dos Estados Unidos, o Paul Jones fala que é uma das maiores aventuras, ou talvez a maior aventura humana, e que ela serve de lição não só para o povo americano, mas para os povos de modo geral, né? Para o mundo inteiro. Porque foi um momento muito especial da história da humanidade, desde o momento em que se iniciou a colonização até o momento de revolução e independência dos Estados Unidos. Quando surgiu as primeiras colônias, primeiro elas surgiram em formatos diferentes, né? Algumas eram empreendimentos, com ações, inclusive, negociadas em Londres, né? Por exemplo, a Virgínia, ela surgiu como um empreendimento comercial. Pessoas compraram ações para ir
fazer essa viagem até a Virgínia, explorar aquela terra e ver o que ela tinha a oferecer, cultivo de tabaco, cultivo de outras culturas, se teria pedras preciosas. Esse era uma grande esperança, né? Sem querer te interromper, mas só tem uma experiência parecida nas colônias espanholas, que eram todas estatais, né? Colônias do rei, exceto uma, que era a Venezuela. A Venezuela também começou como uma colônia privada de uma companhia que se estabeleceu olha a ironia, né? Que virou olha depois. só. Né? E então você tinha modelos como esse, você tinha modelos como Massachusetts ou a Nova Inglaterra, onde os colonos não foram como empregados de uma empresa, de um empreendimento comercial, mas eram religiosos buscando um lugar para professar sua religião de maneira mais livre, mais independente do que eles tinham, inclusive, na própria Inglaterra, que à época já era um país com bastante tolerância religiosa, mas ainda assim eles não se sentiam confortáveis, tendo em vista as religiões dominantes ou as seitas dominantes, e buscaram na Nova Inglaterra, então, um lugar onde eles pudessem fazer a sociedade da maneira que eles entendiam as escrituras diziam que era o ideal, né? Então foi um empreendimento religioso, inclusive, né? Uma vontade de fazer uma sociedade diferente. E essas organizações, essas colônias, foram auto-organizadas desde o início, né? O governo inglês, ele deu muita liberdade, tanto para aquelas que eram empreendimentos comerciais quanto aquelas que não eram, para elas se auto-regularem, se auto-governarem. Então, desde o início, elas criaram mecanismos para ter o autogoverno. E o interessante disso é que não foi um autogoverno dominante ou que impunha obrigações, impostos para a sua comunidade. Era muito baseado na liberdade individual e no senso comunitário, né? No voluntarismo, na comunidade se organizando para resolver os problemas públicos. Tanto é que o Paul Jones, que eu citei antes, ele diz que as colônias norte-americanas é o que mais próximo à humanidade chegou de uma sociedade sem impostos. Porque realmente a tributação era muito baixa, boa parte das receitas que o governo tinha eram receitas de doações, de contribuições voluntárias, não só de dinheiro, mas também de contribuição pessoal mesmo, né? A pessoa oferece o seu trabalho, por exemplo, corpos de bombeiro na época eram todos voluntários, né? As pessoas se voluntariavam para fazer parte do corpo de bombeiros. E foi uma história muito bem sucedida em pouco tempo, e quando iniciou a guerra... Desculpa te interromper um minutinho. Aí essa pessoa que se voluntariava ganhava dinheiro para se sustentar como? Não, ela fazia no tempo vago. Ah, entendi. Ela tinha sua profissão, era sapateira, era paralela à metalúrgica, e fazia como uma forma de contribuir para a comunidade. Né? O famoso part-time, que eu sei que a Lara gosta do anglicanismo exacerbado na língua portuguesa. Exatamente. Trabalho em tempo parcial. Gostei. E quando começou a Revolução Americana, as colônias já eram bastante prósperas, né? A nutrição do americano já era melhor que a nutrição do inglês. Eles eram mais altos, mais bem alimentados, e já eram considerados uma sociedade de classe média, né? Então, nesse período colonial, os Estados Unidos foi muito bem sucedido. Veio a Guerra de Independência, e aí vamos chegar no ponto da pergunta, né? Sobre como foi esse caminho entre a Constituição de 1787, aqueles 7 artigos, para o século XX. Posso dar um pitaco antes da... Sempre. Da conclusão. Esses colonos, eles chegam no território americano e eles não chegam num vácuo jurídico. Vamos escrever uma Constituição do nada. Não é a Eles casa da mãe Joana, né? A lógica, né? Os escritos, era assim, nós herdamos os direitos que nossos pais construíram na Inglaterra. Então eles chegam, o primeiro pacto constitucional que é feito no Mayflower, no navio, é basicamente uma combinação assim, nós vamos aplicar a lei da Inglaterra aqui. Por quê? Porque nós herdamos dos nossos antepassados determinados direitos. Então, quando eles chegam nos Estados Unidos, não é que eles vão inventar uma sociedade do zero. Você está na ponta de uma tradição dessa construção da limitação do poder do Estado. Eles já chegam, já têm a lógica de que o governo não pode cobrar imposto se tu não está representado no parlamento. Já tem a lógica do direito à ampla defesa, do devido processo legal. Ninguém pode ser preso ou condenado sem o devido processo, que a gente traduziu mal,
o due process of law, o devido processo de direito. Então, tem uma carga... Obrigado, vamos trocar aqui. Ó, o café. Sem café não há vida. Obrigado. Eles trazem da Inglaterra isso, e quando a Inglaterra ataca esses direitos que se constituíram, é que eles se revoltam, e aí vem a Declaração de Independência e a Constituição, que era para ter sido um marco definitivo para dizer assim, agora aqui o governo vai ser pequenininho e limitado. E aí é que não, sustentaram por bastante tempo e depois... Mas isso é uma coisa que eu queria comentar. Claro, vamos concluir então aquele ponto, porque eu queria falar do Estado se agigantando, né? Porque a gente começou de um jeito e olha como é que tá o Estado americano, por exemplo, né? E aí, 1700, importante, né? Antes da Constituição de 1787, a gente tem os artigos da Confederação, que é o que organizou o Estado americano a partir do momento da independência. A partir de 4 de julho de 1776, o instrumento que regulava como se organizava o Estado eram os artigos da Confederação, que era basicamente a constituição de uma confederação, né? Ela focava principalmente a União em cuidar da guerra e da política externa, só. O resto era a autonomia dos estados. Em determinado momento, os novos representantes desse país falaram, olha, parece que esses artigos da Confederação não é suficiente, a gente precisa de um outro instrumento. E aí se reuniu na Filadélfia para debater essa nova Constituição, em que um dos grandes e talvez o maior contribuinte aí, ou que contribuiu na formulação e no processamento do que seria, então, esses artigos é James Madison, é o pai da Constituição americana, é um grande jurista, foi um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, uma figura brilhante. Ele foi a pessoa mais vocal nos debates. O George Washington foi o presidente da convenção, mas quem realmente liderou foi o James Madison. Foi também um dos autores dos artigos federalistas, né, que é um compêndio aí de escritos políticos histórico e fundamental para quem quer estudar ciência política. Recomendo fortemente, mas recomendo não só os artigos federalistas, mas os escritos antifederalistas, que também a composição dos dois dá um panorama muito bacana de como foi o debate de ratificação da Constituição americana. Mas se chegou à conclusão que precisava de um outro instrumento, uma outra organização. Se chegou ao texto de 1787 com 7 artigos, aí falava, né, como um instrumento de limitação do poder. Um artigo fala do executivo, um artigo fala do legislativo, outro artigo fala do judiciário, depois tem um artigo que fala da relação entre eles, depois um artigo que fala como vai se dar o processo de ratificação ou de mudança de emenda à Constituição. Então, assim, é um texto muito enxuto, realmente estabelecendo regras gerais de como o Estado vai se organizar. E aí também tem um debate interessante aí, se no texto constitucional deveria ter artigos referentes a direitos individuais, né? Se ele deveria ser só uma forma de organização do Estado ou se deveria ter direitos individuais sendo endereçados. Como aí. é a nossa. O nosso artigo 5º. Né? Exato. Exatamente. E aí o debate que se travou é o seguinte, não, Constituição não é para isso. Constituição é para organizar o Estado e limitar o Estado. Os direitos, por quê? Porque a Constituição é uma decisão nossa constituir o governo. Os direitos individuais não são uma decisão nossa. Eles existem e ponto. Eles são naturais. Eles são naturais. É o que está na Declaração de Independência. Né? Todos os homens foram criados iguais, dotados de determinados direitos inalienáveis por seu Criador. Quem é que dotou o homem de direitos? Seu Criador. Vida, liberdade, propriedade. São direitos naturais. Então, para quê? E até um deles, que eu não me lembro, talvez o Wagner lembre, diz assim, o quê? Listar todos os direitos do homem? Que exercício fútil, inútil e infinito. Por quê? Porque a gente vai descobrindo, na experiência humana, a gente vai descobrindo esses direitos. Né? A doutrina do inglês é essa. O juiz descobre o direito no caso concreto. O juiz vem 2 vizinhos aqui, um reclama, a vaca dele comeu o meu pasto, eu quero uma indenização. O juiz olha o caso concreto e ele descobre o direito ali. Não é que ele tem uma norma que diz assim, quando uma vaca atravessar e o juiz aplica a norma. O juiz descobre o justo. Justum. Indutivo, né? Justo está. É indutivo. É de baixo para cima. Então é o fato que dá o que é justo.
Então, fazer uma lista dos direitos Que e é como colocar... deveria ser, né? Mas, Exato. que exercício como... O que isso dá a entender também? Que os direitos são deliberados. Sim. Até porque se for o contrário, a norma passa a se sobrepor ao próprio direito, né? Como se a gente sentasse aqui, a Assembleia Nacional Constituinte no Brasil, resolvesse tirar o inciso do direito à vida Acabou o direito à vida. Direito de propriedade. Não bota na Constituição. Não tem direito de propriedade. Sim. Mas isso é matéria de deliberação de uma Assembleia Constituinte? Se existe direito à vida, à liberdade, à propriedade? É claro que não. Então, Assim como não tem uma norma de, sei lá, como você deve usar o seu chinelo dentro da sua casa, entendeu? Tipo, não precisa estar escrito no papel, né? Não. Isso é da condição humana, é da natureza humana. E aí tem uma certa confusão, porque as pessoas, quando falam em direitos naturais, acham que necessariamente esta é uma visão criacionista em que Deus criou o mundo, criou o homem e deu os direitos para ele. Mas a própria teoria dos direitos naturais, ela não depende de uma visão criacionista. O sujeito pode dizer assim, o homem evoluiu na natureza, mas ele tem uma natureza. O homem existe numa circunstância, na sua natureza. Ele é ontologia. O homem é algo. Que ser é esse? E para existir esse ser precisa de direitos. Porque se o ser humano não tem direito à vida, o vizinho mata, a humanidade acabava. Então, eles são constitutivos da natureza humana, seja essa natureza criada ou desenvolvida. Mas isso faz parte do ser humano. Agora, vocês falaram, por exemplo, que o Estado, enquanto instituição e tal, é algo moderno, né? Eu queria entender até que ponto esse moderno, até que ponto ele é tão moderno assim, porque eu fico pensando, por exemplo, as grandes dinastias, né, tipo um Japão feudal, ou os impérios, né, de antigamente, os reis, como é que surgiu tudo isso, assim, isso também era Estado ou não pode ser classificado de Estado? Como é que as pessoas se organizaram no início? Como é que surgiu essa primeira ideia, sabe, de tipo, vamos nos organizar e vai ter um cara que ele é a figura, que ele é representante de Deus na Terra aqui, e aí vai cobrar imposto da galera. Como é que surgiu essa ideia? A origem, por que a lógica do Estado é só o Estado moderno? Porque antes tu tem governo, tu tem poder, tu tem estruturas de exercício de poder, mas só o Estado organiza isso de forma racional, né? Estrutura de Estado. Né? Mas o poder, eu disse, é tão antigo quanto a sociedade. Governos existem. Eles se formam por todas as razões. O exemplo que eu sempre gosto de usar é a Inglaterra após a queda do Império Romano. As Ilhas Britânicas são evacuadas pelos romanos quando começam os ataques bárbaros. Eles dizem, precisamos dessas legiões aqui para defender Roma. Roma abandona a Inglaterra à sua própria sorte. E aí começam a chegar tribos de toda a parte. E essas tribos começam a se organizar para tomar conta do território. Qual é a função básica? O que acontece... Primeiramente, se a gente cai em estado de natureza, para falar com Hobbes e Locke. Precisamos de um líder aqui. Não, nós precisamos tomar conta de um território, porque a gente tem que ter onde dormir, tem que ter uma comida para chamar de nossa, porque direito de propriedade. Se eu não me apropriar da comida, eu morro. Cercar um local. Se eu não me apropriar da comida, eu não como. Nós precisamos nos defender do inimigo, seja do inimigo da natureza ou da tribo do lado. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Um processo de organização da sociedade, que para alguns elementos requer uma organização única. Não adianta não, corre para lá, se correr para lá, o bicho pega. Então, a defesa do território, a defesa da propriedade, o julgamento dos criminosos. Assim, qual é o nosso processo de fazer justiça aqui? Se a Lara mata o Wagner agora, hipoteticamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair no soco? Nós vamos ter um procedimento aqui? Quem é que decide se ela é culpada ou não? É todo mundo? É a Assembleia? Esses procedimentos exigem a organização do poder. E ele vai acontecendo de forma gradual. Primeiro, tu tem essas monarquias medievais, que eram chefes tribais. O que era um rei anglo-saxão?
O sujeito tinha mais recurso para formar uma frente de defesa contra os ataques dos vikings. A Inglaterra vira um país, se unifica, porque as tribos se olham, os pequenos reinos se olham e dizem assim, nós vamos perder para esses caras. Então vamos nos juntar. Quem é que vai ser o rei? Então a circunstância humana ela vai produzindo a necessidade de ter um governo. Uhum. E esses governos, aí é que tá, eles começam... não é que o governo cresceu nos últimos anos. Eles começam, talvez, com missões específicas, mas eles, na falta de algo que lhes limite o poder, eles crescem. Isso é da natureza do poder. Uhum. Então, por que o rei lá, anglo-saxão, não fazia o que ele queria? Não tinha força para isso. Porque tinha que tomar a tribo do lado. Uhum. Se não, tomavam a ilha inteira para ele. Pois é. E aí, isso é muito interessante. O poder cresce naturalmente e aí ele morre. Ele cresce, ele passa por um ciclo. Quando a gente observa toda a história é assim. Foi assim com várias formas diferentes de tomadas de poder, digamos assim. A forma como o poder é distribuído e organizado. Por que eu tô fazendo essa pequena observação antes de terminá-la? Porque a gente tende a ser muito cronocentrista. Para nós é assim, a democracia, o ápice, o que existe de melhor, que já aconteceu até hoje. Alguns falam que é o menos ruim que há como sistema. Todos são ruins, mas este é o menos ruim, etc e tal. Mas a verdade é que há controvérsias, né? Há pessoas que dizem, não, eu acho que a monarquia é melhor, eu acho que outras formas de organização são melhores, para as quais a gente não costuma olhar como uma possibilidade, porque a gente está vivendo o tempo presente com a cabeça do tempo presente. Então, como que é esse processo, Wagner? Eu sei que é muito difícil que a gente vá no detalhe, né? Mas só trazendo, é quase que uma psicologia humana governista, né? A gente tá meio que falando de como funciona a psicologia. Como que é esse processo de tomada de poder? Que primeiro surge um esquema de governo, esse governo cai, e aí surge outro esquema e ele cai. É possível a gente falar, por exemplo, na possibilidade de volta de outras formas de governo, que não a democracia, o Estado organizado do jeito que ele é, dada toda a história? Eu me fiz entender? Sim, Fez sim, sentido? sim. Acho que tem conceitos que vão e vêm, talvez mais do que as formas em si. Quando a gente fala do Estado de ser algo da modernidade, é o formato que ele tem hoje, né? Como foi constituído. Organização do poder teve diversas ao longo da humanidade. A polis grega é uma super usada como referência, né? Por tudo que foi escrito e pensado. Mesmo hoje, né? Mesmo hoje há várias formas vigentes. Exatamente. Hoje você não tem um único modelo, né? Você tem um Estado, mas você tem microestados, você tem entidades políticas com características diversas, né? Mas ao longo do tempo você teve depois o Império, né? Roma era um império e era um império que não dá para comparar com o Estado atual, né? Você pode muitas vezes até fazer alguma equiparação com o federalismo, porque ela era uma estrutura que acabou incorporando diversos outros países, diversas outras sociedades, que tinha um governo central e regras gerais, mas que dava muita autonomia para essas colônias ou essas províncias tocarem seu dia a dia, né? Então eles respeitavam muito a religião do lugar, era uma característica de boa parte, pelo menos do período em que Roma foi a grande potência, né? E dominando ali todo o Mediterrâneo, dá muita autonomia também para as províncias conquistadas, né? Então havia uma característica federal, podemos dizer, assim, primordial lá dentro do Império Romano. Depois vem a estrutura de Idade Média com modelos muito distintos, era uma estrutura muito fragmentada, né, de poder, os ducados, os burgos, né, que de certa forma, mas não exatamente se equiparavam a polis. Mas eu diria, e aí, indo para a sua pergunta, né, a gente pode olhar algo diferente. Eu acho que tem uma provocação que é feita por um norte-americano chamado Benjamin Barber. Ele faleceu em 2017. Eu não concordo com todas as ideias ou todas as coisas que ele defende, mas ele tem um livro, e
inclusive também tem um discurso dele, um vídeo dele famoso, trazendo essa ideia, esse conceito, que pode ser acessado hoje, que o futuro está na volta da polis. E aí não é porque o Ricardo está do meu lado aqui, mas ele fala... esse é o título do livro, né? Os prefeitos deveriam governar o mundo. Tá aí, Por quê? cara. Porque ele defende uma estrutura descentralizada de poder. Ele acha que onde os problemas estão é na cidade. Onde as pessoas convivem, onde as pessoas enfrentam problemas é na cidade. Até porque o Distrito Federal nem sabe o que está acontecendo nas cidades no interior, nem conhece Exatamente. as dores ali, né? Então você tem mais proximidade com as pessoas, você tá onde os problemas acontecem, onde as pessoas vivem, onde elas interagem, onde elas fazem negócio, enfim. Não deixa de ser a radicalização da ideia americana de que o poder tinha que estar nos estados e não no governo federal, lá no começo, né? Mas eu quero dar meu caroço, dar um pitaco nisso. Por favor. O que eu acho, né? A forma de organização do Estado é um instrumento para um determinado fim. Então, por que a democracia é importante? Ela é um avanço, sem dúvida nenhuma. E por que ela é fundamental? Porque ela é a melhor forma que nós encontramos até agora de promover um ambiente político de liberdades civis e políticas. A gente sabe, nunca uma democracia invadiu a outra. Tá? Então, até na paz, né, isso é um elemento importante. As democracias tendem, são ambientes nos quais as pessoas têm liberdade de expressão. Então, ela é importante para a constituição da liberdade. Está garantido que vamos viver para sempre em democracia? Não está. Isso pode ser muito ruim, inclusive, porque nós estamos vendo erosão em algumas áreas e estamos assistindo à ascensão no cenário global de não democracias. China e Rússia, principalmente. Cada vez mais importantes, mais relevantes. E os países do Oriente Médio. O BRICS aí recebeu agora... BRICS é Brasil, Irã, Rússia, Índia, China. Agora vem Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Egito. Que rolo que virou esse negócio. O Brasil é a maior democracia do bloco. É o problema, né? O Brasil é a democracia mais... O Brasil é a democracia mais sólida do bloco do BRICS. Então a gente está vendo um equilíbrio aí que mudou. Não era aquela história do Fukuyama lá, do fim da história, que agora caiu o muro de Berlim, está tudo resolvido, vai todo mundo ser uma democracia, uma economia de mercado. O futuro não está dado. A frase do Reagan, né? A liberdade nunca está a mais de uma geração de ser perdida. Então, a democracia foi um salto de... O discurso de Gettysburg lá do Lincoln, né? O governo do povo, pelo povo e para o povo. Se há um governo, ele precisa ser controlado pelas pessoas. A lógica da democracia é que as pessoas controlem o governo e não o governo controla as pessoas. Agora, ela está sendo suficiente para garantir a liberdade? Eu acho que essa é a discussão. Então, fica essa pergunta, porque nós estamos num país em que o ministro agora está coligado com a Anatel para derrubar o ministro do Supremo Tribunal Federal, com a Anatel para derrubar os sites durante as eleições. Uma democracia formal, se eu não tenho liberdade de expressão, isso não é uma democracia. Se eu não tenho o devido processo legal, eu tenho sujeito preso... sem a formação da culpa, sem outro princípio que está lá, é óbvio para a ordem política de um povo livre, o princípio do juízo natural. O que é isso? O juiz não escolhe a causa que vai julgar, ela é pré-determinada. O que nós temos hoje? O Supremo, puxa, eu quero julgar esse aqui não tem foro privilegiado, bom e mas velho eu que vou julgar. inquérito do fim do mundo está lá para provar isso. Porque eu quero. Então, basta a democracia é um pedaço. Até porque é uma palavra, né? Ela é um pedaço e ela não é sozinha também. Ela não é só a eleição, né? Eleição é uma parte importante, evidente, né? A forma de escolher os representantes. Mas ela não é só isso, a democracia. Né? Eu sempre... É um exemplo singelo, mas ele é bem ilustrativo. A maioria não pode tudo.
né? Tem coisas que são anteriores, inclusive à decisão democrática, à decisão da maioria. Por exemplo, nós estamos aqui em 4. Se eu, Ricardo e a Lara decidimos que o Arthur, vamos matar o Arthur ou tirar um braço do Arthur, a gente não pode fazer. Por mais que seja uma decisão da maioria, por mais que 3 pessoas contra uma decidiram que isso era o adequado a fazer, nós não temos legitimidade, não temos o direito de fazer. Então tem questões que vêm antes da própria decisão da maioria, né? E como o Ricardo tinha colocado desde o início, liberdade de expressão, o devido processo legal, o império da lei, enfim, tem uma série de outras características, de outras instituições que compõem uma democracia saudável, seja ela uma república, seja ela uma monarquia, mas um Estado democrático saudável. E não é só o processo eleitoral, em que pese o processo eleitoral seja extremamente importante. É por isso que a gente tem a separação entre os poderes também para limitar o poder do Estado. Qual que é a importância disso, né? Inclusive a gente tem até um documentário, né, exclusivo da BP, que é o Crise dos Três Poderes, que fala justamente sobre essa questão aí que a gente está se vendo que um poder se mete no outro. Como é que isso acontece? Por que é importante, então, essa divisão? Uma das coisas mais importantes, um dos elementos mais importantes que se desenvolveu ao longo do tempo para limitar o exercício do poder é a separação de poderes. Por quê? Porque quem faz a lei não pode julgar e aplicar a lei. Então, o executivo ele tem que se submeter à lei. E se ele faz a lei, ele não se submete a ela, ele se submete à própria vontade. Então, por que isso? Porque a história nos encheu de casos de reis tiranos que mudavam a lei para prejudicar um inimigo, ou que julgavam alguém que era contra ele e mandava prender porque discordou do rei. Então, a gente foi desenvolvendo, a sociedade, a civilização ocidental foi desenvolvendo formas de proteger as pessoas da tirania. E a separação de poderes é fundamental para isso. Como é que alguém que é interessado num processo, a imparcialidade do juiz, interessado num processo vai julgar um caso? Alexandre de Moraes tem um vídeo lá de o deputado Daniel Silveira me chamou de Xandão não sei o que, cabeça de ovo. Canalha. Acho que foi canalha que ele falou. Então o senhor é a vítima. O senhor não é o juiz. Exato. Tá? Então, essas separações, e aí a Revolução Americana tem essa clareza, porque a separação de poderes que os Estados Unidos fazem é muito diferente da Inglaterra. Muito diferente. A Inglaterra foi ter uma Suprema Corte, um Tribunal Constitucional em 2006. Nossa. Até então, a função de Tribunal Constitucional do STF era da Câmara dos Lordes, que seria o Senado inglês, que tem boa parte dos membros que são nomeados pela rainha e não eleitos. Aliás, todos. Então, essa separação dos poderes, os americanos fizeram e explicaram por que está fazendo nos artigos federalistas. Por que nós estamos separando esses 3? Por quê? Porque era um país que, quando houve o massacre de Boston lá, em que soldados ingleses mataram pessoas que estavam protestando nas ruas, manifestantes, tá? Os soldados que atiraram foram julgados e o rei mandou levar os soldados para a Inglaterra para ser julgados lá, mesmo que eles tivessem sido absolvidos na colônia. Então, peraí, só um pouquinho. Quem é que manda na lei? É o rei? Como é que eu vou me opor ao rei, que é o governo, se ele manda no juiz que vai me julgar? Uhum. Isso é um país livre? Uhum. Se eu falar mal do Lula, o STF vai olhar para mim diferente? Nós vimos essa semana eu vi uma notícia, Alexandre de Moraes, o próximo alvo de Alexandre de Moraes entre os bolsonaristas é Carla Zambelli. Mas por quê? Porque ela é contra o Lula? Então o Lula, a relação do julgamento dela depende de quem ela apoia no executivo? A separação dos poderes é fundamental para uma democracia funcionar. Não, e o próximo alvo, como se fosse uma assim, né? perseguição. A manchete acontece, o jornalista dá se quiser. A manchete que deram é assim: próximo alvo é Carla Zambelli. A verdadeira manchete é: um ministro do Supremo escolheu um alvo político. Essa é a manchete.
Que país é esse? Que espécie de país? Um ministro do Supremo Tribunal Federal escolhe um alvo politicamente, porque é bolsonarista ou porque é lulista. Isso é não ter Estado de Direito. Por quê? Porque eu sou contra o executivo por razões políticas, que são transitórias, que são de opinião, que são íntimas às vezes. Eu não gosto desse cara, eu sou contra ele. Se eu vou ser julgado a partir da minha opinião política, né? Se eu vou ser julgado a partir da minha opinião política, eu não tenho a liberdade de expressá-la. Como é que é uma democracia se eu não posso expressar minha opinião política sobre quem está no poder? Porque eu viro alvo do judiciário. É diversidade desde que você concorde comigo, pô. Pois é, mas nos Estados... Você quer complementar, Wagner? Diga. Não, eu só ia falar dos Estados Unidos sobre essa questão da formação. Os pais fundadores, e essa é uma das gerações mais brilhantes da história da humanidade, os Estados Unidos teve muita sorte de reunir essa turma naquele momento e só com ela conseguiria a independência contra o maior império do mundo, né? Então, realmente foi um momento muito marcante e tem um dado da história que eu sempre dou, que eu acho que mostra até o caráter de uma providência maior em relação a isso. Thomas Jefferson e John Adams, dois dos principais pais fundadores, um considerado a voz da independência, porque foi o representante mais vocal defendendo a independência, que é John Adams, e o outro a pena, porque foi quem escreveu a Declaração de Independência. Os dois morreram, na verdade, no dia 4 de julho de 1826, aniversário de 50 anos da independência americana. Eles morreram juntos, separados, um em Massachusetts, outro na Virgínia, no mesmo dia. E John Adams, quando estava para falecer, falava, Jefferson ainda vive na Virgínia. E de fato ele vivia, horas depois ele faleceu na Virgínia, no mesmo dia, 50 anos da independência americana. Então esses caras fizeram algo muito especial, muito diferente na história da humanidade. E uma das premissas que eles tinham é que o poder precisava ser limitado, porque o poder e o ser humano, a natureza humana, faz com que, na maior parte das vezes, os indivíduos vão até onde eles encontram limite. E o poder, ele seduz, né? O poder, ele é muito poderoso na cabeça e nos corações dos homens. Então, eles falaram, olha, se a gente vai criar uma sociedade de homens livres, a gente precisa criar mecanismos para limitar o poder. E aí, na ciência política, a gente define uma limitação horizontal e uma limitação vertical. A limitação horizontal seria a tripartição dos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. A vertical seria o federalismo, em que você teria a União e os estados compondo o mesmo organismo político, mas cada um com as suas competências e atribuições. E, de certa forma, fazendo checks and balances no outro, né? Então, a estrutura do Estado americano e o que foi pensado para ser o Estado americano foi feito com base nessa premissa. O poder, ele precisa ser limitado e a gente tem que colocar mecanismos para fazer essa limitação. E esses mecanismos foram serviram de exemplo e foram aplicados não só nos Estados Unidos, mas em diversos outros países. Eu não me lembro se é do Hamilton ou do Madison, mas a expressão era assim, a ambição limitará a ambição. Então, a ambição de um poder limita a ambição do outro. O ser humano é ambicioso. Todo mundo que tem poder é ambicioso. Então, nós vamos dividir o poder. Para que ninguém tenha o poder inteiro, poder absoluto. Então, nós vamos dividir o poder. Qual é o problema hoje no Brasil? É que os poderes eles estão divididos no papel, mas eles estão agindo como se fossem um. Estão agindo em uníssono. Isso frustra a ideia de separar os poderes para ninguém ter o poder absoluto. Quando os três poderes separados andarem juntinhos, isto é um poder absoluto. Poder irresistível. Né? Então, esse é o desafio. E aí, voltando lá para a pergunta original, a Constituição foi suficiente para isso? Escrever uma Constituição não é o suficiente para isso. Porque falta... O que é a chave para isso são as 3 primeiras palavras da Constituição americana. We the people. Nós, as pessoas. Se as pessoas não têm uma cultura política de limitar o poder do governo, se elas não têm a educação pública, no sentido de educação para a vida pública, que entende a necessidade do governo ser limitado, se as pessoas não entendem a importância, não defendem a importância de limitar o governo para ter liberdade,
não tem papel que funcione. Não tem lei, não tem Constituição. É we the people, somos nós. Ao fim e ao cabo, os Estados Unidos conseguiram por muitos anos manter esse mito fundacional e transmitir de geração em geração. Isso aqui é o país da liberdade. A América is a free country. A América é um país livre. Essa é a essência da mentalidade americana. Você vê isso inclusive em filme, né? Nós ainda vivemos na América, né? Tipo, para falar da liberdade. Isso é o DNA da organização política americana. É um país nascido... como é que é? Born in Liberty. Tem um livro famoso. Nascido em liberdade. Mais ou menos isso. Que o país nasceu da luta pela liberdade. Só que, quando isso começa a se perder, a política não é autônoma. Ela é resultado... Nisso a democracia funciona. O governo é resultado da opinião da maioria. Mas aí você vai percebendo... não dá mais bola para isso. O governo também não. Ricardo, Inclusive você vai percebendo lá, né? Que lá foi um país que foi forjado com essa ideia de liberdade, então de Estado mínimo, né? Conceived in liberty. É do Rothbard, se não me engano. Concebido em liberdade, na liberdade. E aí você percebe que o Estado tem a natureza de ir se agigantando, de ganhando poder, pelo que você muito bem já comentou. E aí hoje você tem um Estado lá que é inchado, né? Vamos dizer assim, né? Ainda a gente pode considerar um país livre, ainda que seja muito mais volumoso o tamanho do Estado com relação a outros países. O que seria, a gente está falando tanto de liberdade aqui, trazendo também para o Brasil, o que é, cara, então um país livre? O que o país precisa ter para ser considerado livre, uma nação livre? Eu continuo considerando que os Estados Unidos é o farol da liberdade, não é mais o que era. E até as vezes que eu estive nos Estados Unidos conversando com algumas pessoas sobre isso, eu falei, olha, vocês continuam sendo, mas essa posição está em perigo e, na verdade, isso é uma ameaça para o mundo como um todo, porque se os Estados Unidos não forem esse bastião, quem vai ser? Né? E eu vou... A manutenção dos Estados Unidos nessa posição depende muito de voltar ao que fez eles se tornarem a maior potência do mundo e realmente esse farol de liberdade, às ideias que fundaram os Estados Unidos. Inclusive o Milei em Davos, né, comentou, né, a respeito disso, né, dos Estados Unidos, tá? Você fez um programa, um episódio, né, Ricardo, a respeito desse discurso dele em Davos, dele falando do Ocidente está ruindo, né? Tem muito a ver também com os Estados Unidos. Tem muito a ver. O Reagan era muito de contar causos e piadas, né? E ele conta da história de um cubano que chega nos Estados Unidos, encontra um americano e o cubano diz assim, fugi para América porque não tinha liberdade de expressão, tomaram meus bens, minha família foi ameaçada, o Estado cubano é um Estado tirano e eu fugi para os Estados Unidos. E o americano fala assim, nós temos sorte nos Estados Unidos. O cubano olha para ele e diz assim, não, eu tive sorte porque eu tive para onde fugir. Quando vocês perderem a liberdade nesse país aqui, não tem mais para onde fugir no mundo. Porque os Estados Unidos ainda é a reserva de liberdade política do mundo. Enfraquecido, sem dúvida nenhuma. Com uma união muito maior do que foi projetada. Governo federal muito maior. Deep State, aquela coisa toda. Deep State, se miscuindo na economia, o que tem de projetos, incentivos estatais para a economia nos Estados Unidos é quase irreconhecível como uma economia privatista, liberal. E a perda, para mim, o que é mais grave é a perda dos valores da liberdade. Você não entende quais são os elementos que fazem um país livre estar no caminho do fracasso. Eu acho que a América, em certo grau, dentro das universidades, está minando isso. Os alunos americanos hoje das universidades são ensinados a odiar os Estados Unidos. Tá? Esses nomes que o Wagner citou, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, os pais da pátria dos Estados Unidos, eles estão derrubando estátua desses caras porque tinham escravos, Mas ainda é ensinado isso lá. Aqui nem isso, né? Aqui ninguém conhece os pais fundadores. Não dá nem pra derrubar, porque não sabe nem quem é. Fizeram lá o musical do
Hamilton, pô, aqui ninguém sabe quem é Bonifácio, quem foram os imperadores do Brasil, ninguém sabe nada, né? A gente não sabe velho? da nossa história e a gente também não estuda a Revolução Americana, né? Isso é curioso, porque a Revolução Americana foi a revolução que deu certo, a Revolução Francesa foi a que deu errado. E a gente estuda a Revolução Francesa, inclusive por quem se diz defensor da democracia. Pode crer, é verdade. A Revolução Francesa, ela terminou em terror e ditadura de Napoleão. Não terminou numa democracia, num país livre. E, no entanto, os nossos professores de história ensinam para as crianças, e são semanas de aula de Revolução Francesa. Revolução Americana, não sei se vocês tiveram, eu na escola não tive. Acho que eu tive, assim, meia aula, sabe? Talvez Pegam mais aqui. Revolução Americana e Revolução outra qualquer ali, divide o quadro em dois. E ela é anterior à Revolução Francesa, de certa forma ela inspirou a Revolução Francesa. Então, assim, sobre qualquer aspecto que você olha, a Revolução Americana é muito mais importante que a Revolução Francesa. Seja pelo resultado, seja pelo país que ela formou, seja por ela ter sido anterior, seja pelos valores e tudo o substrato intelectual, filosófico colocado nela. E, no entanto, aqui a gente ignora. E lá nos Estados Unidos eles estão começando a perder o que o Ricardo falou. Eles estão deixando de estudar e de dar atenção para isso. E, para mim, essa é uma grande ameaça que a gente tem pro mundo. Se os Estados Unidos perde essa liderança e não tem ninguém no lugar para ser essa referência, a liberdade no mundo fica em uma situação complicada. A grande inovação da Revolução Americana foi a Constituição escrita. Uhum. A grande inovação da Revolução Francesa foi a guilhotina. Uhum. Eles industrializaram o homicídio político. Que beleza. O crime de traição. Discordou do diretório, guilhotina. Então, não tinha mais carrasco na França. Não dava mais. Eles tiveram que industrializar o processo de matar a oposição. Essa é a diferença dos dois processos. E dentro disso, voltando à pergunta do Arthur, ou Ricardo, só pra gente finalizar, porque essa pergunta é muito boa. Quais são, então, essas molduras institucionais que a gente pode apontar como molduras que fazem de um país livre? Olha, se um país tem tal coisa, ele é um país livre. Para mim, essa ordem, essa moldura é bom porque é isso, é o desenho constitucional de um país, né? O Hayek tem um livro que chama Direito, Legislação e Liberdade, e o segundo tomo chama A Ordem Política de um Povo Livre. Como é que uma sociedade livre se organiza politicamente? O que deu certo? Separação de poderes. É fundamental para não ter um poder absoluto. O devido processo legal dentro do judiciário. A ampla defesa. Então eu ainda estou desenhando isso na minha cabeça. Quando eu terminar o desenho, eu venho aqui e mostro para vocês. Mas tem elementos de estrutura do poder, que é a separação dos poderes, vertical e horizontal, como falou o Wagner, e tem elementos de funcionamento desses poderes. Esses elementos não são os da própria democracia? A democracia, no processo... Qual é o grande mérito da democracia? É que o povo escolhe, ao escolher os seus representantes, qual é a política pública que vai ser aplicada. Isso é um pedaço de ser livre. Escolher a política do governo. Isso é importante. Por quê? Porque eu não me sujeito... O Hayek tinha um conceito de liberdade a não estar sujeito ao arbítrio de outrem. Então, não é arbitrária a decisão de, olha, o país vai para cá, o país vai para lá. Tem um processo para essa conformação. Agora nós vamos aumentar a liberdade para o cidadão portar armas ou vamos restringir como país? Bom, tem uma discussão se isso é um direito natural ou não. Supondo que não fosse, eu tenho aqui uma tomada de decisão. Isso pode ser o arbítrio de alguém? Não. Então, a democracia nos ajuda a tomar. É o processo pelo qual a gente toma a decisão de governo. Mas a decisão de governo é um pedaço. Eu tenho uma decisão do judiciário. Como é que eu tomo essa decisão do judiciário? Eu prendo alguém ou solto alguém? Então, tem elementos aqui dessa moldura que são, eu já falei, o devido processo legal, a ampla defesa. Tem o processo eleitoral. A eleição é uma instituição de um povo livre. Então, a liberdade de expressão no período eleitoral, o Brasil faz o contrário. O Brasil restringe a liberdade de expressão no período eleitoral.
Pois é, quando ela tinha... Porque o jornalista não pode mais falar uma coisa ou outra. Pode dar folhetim não na pode hora de... entrevistar alguém que é candidato. Pois é, justamente o contrário. No período eleitoral é que o jornalista tinha que ser incentivado a entrevistar 500 vezes quem ele bem entender, opinar como bem deseja, dizer quem ele defende. Mas aqui tem matéria sendo tirada do ar no período eleitoral. Isso é democrático? Isso é a defesa da democracia? Censurar? Documentário? Da Brasil Paralelo? Antes de ir ao ar? Porque pode ser que fale alguma coisa. Então, tem elementos eleitorais, tem elementos do funcionamento do parlamento. A forma como o parlamento funciona é importante para ser um país livre. Como é que as minorias têm instrumentos de resistência, a maioria dentro do Congresso? Como é que os poderes se relacionam entre eles? Quem é que julga um juiz quando o juiz abusa do poder? Se eu não tenho isso, adianta dizer que é um poder separado? Não que adianta. É uma democracia? Que é uma democracia? Não adianta. Então, existe que é o constitucionalismo, que tem essa visão de limitar o poder. É que a gente abandonou isso como ciência jurídica, inclusive. Se fala na democracia, na Constituição programática, que a Constituição tem que dar o caminho para o país. A Constituição tem que estabelecer essa moldura. Então, vamos lá. De novo, né? Liberdade de expressão, democracia, eleições. Devido processo legal, separação de poderes, subsidiariedade. Quanto mais perto do povo tiver a tomada de decisão, é melhor. O governo só deve fazer o que a sociedade não consegue fazer sozinha. A prefeitura. O Estado só deve fazer o que a prefeitura não consegue fazer. E a União só deve fazer o que os Estados não conseguem fazer. Então, é o que vai sobrando. No Brasil, a gente fez todo o poder aqui e eu deixo pingar uma coisinha para estados e municípios. E esse princípio da subsidiariedade é extremamente importante. Volta aí, a gente pode ir a Tomás de Aquino, Altuzos, já trabalham com essa ideia. Aquilo que o indivíduo pode fazer, ele deve ser o senhor e o responsável. Aquilo que a família pode fazer também se deixa nesse espaço. Aquilo que a família não consegue, aí vai subindo os níveis para a municipalidade, para o Estado, para a União. Mas a ideia é de que quanto mais próximo do indivíduo, melhor. Né? Tudo aquilo que o indivíduo puder fazer, deixamos na mão do indivíduo. Aquilo que a família, deixamos na mão da família. Então, esse é um conceito super importante. E por isso que aquilo que eu comentei antes, né, do futuro ser a polis, o retorno da polis, né, ou as prefeituras, as cidades ganhando relevância no futuro, eu acho extremamente importante, inclusive para a democracia. Né? A gente vê muitos questionamentos em relação à democracia no mundo ocidental. O Ricardo bem pontuou diversas autocracias tomando corpo, algumas já há bastante tempo, outras tomando corpo mais agora. A democracia sendo questionada em muitos lugares do Ocidente. E eu acho que um dos elementos que gera a insatisfação, o questionamento da democracia, é essa centralização. E esse, digamos, desrespeito ao princípio da subsidiariedade. Se a gente volta e trabalha mais uma ideia de descentralização, onde estados vão ter mais autonomia, onde municípios vão ter mais autonomia, você aproxima os governantes dos governados, então o controle por parte dos governados fica mais próximo, seja o controle contra a corrupção, seja o controle contra políticas públicas que não funcionam. Você tem uma identidade maior, a pessoa sabe quem tem mais proximidade, tem mais conhecimento. As pessoas que estão governando conhecem mais a realidade daquela localidade. Então, onde estão os problemas? Quais são os bairros que precisam de mais atenção, que precisam de menos? Então, aquilo que foi dito, né? Eu acho que o Arthur comentou, quem tá lá em Brasília não sabe, né? É uma bolha. Mesmo que tenha viajado, mesmo que se coloque para ir conhecer a realidade do país, não vai conhecer. O Brasil é um país muito grande, com realidades muito distintas, né? E não é só Nordeste é diferente do Sudeste. Não, cada município, cada região tem a sua peculiaridade. Então, é muito difícil, por mais que a pessoa faça um esforço para entender, que ela tenha uma percepção adequada do que está acontecendo em cada uma das regiões. Por isso também a descentralização é tão importante. Às vezes coisas simples, tipo, sei lá, você tem um Código Nacional de Trânsito que rege, sei lá, em
no país inteiro, como você tem que dirigir, a questão do capacete, do cinto, né? Só que você tem localidades no interiorzão, assim, que, pô, é rua de terra. O pessoal nem usa capacete, assim. Ainda é animal Como é que você puxando vai carroça. usar a mesma lei que você usa para uma metrópole que é São Paulo, sabe? Eu não posso fazer uma rua de mão inglesa aqui porque o Código Nacional diz que é o contrário. E que no caso concreto pode ser importante. Você estava comentando... proibido estacionar em tal lugar. Você comentou dessa descentralização. Vocês dois comentários, você falou um negócio que me chamou a atenção de... o Estado tem que estar onde o povo não consegue, às vezes, agir, né? E eu me lembrei de um caso recente, que foi uma ponte lá perto da tua região, lá na Nova Roma do Sul e Farroupilha, na Serra Gaúcha, que foi, cara, as pessoas mesmo se organizaram, porque a ponte caiu... Tava tendo chuva pra caramba e tal. Foi construída pela população. Aí caiu a ponte, o governo do estado orçou em 25 milhões de reais para fazer uma ponte nova e a população ia demorar. A população foi lá, juntou, fez com 9. Sim. Fez uma vaquinha lá, fizeram uma vaquinha resolver. E construíram a ponte nova. Então, mas antes disso, eu quero só acrescentar mais algumas partes dessa moldura. Propriedade privada. Sem direito de propriedade, não existe liberdade política. Eu tive em Cuba, eu tive na casa da Ioane Sanches, que era uma blogueira dissidente do regime Fidel Castro. Que ela mandava por SMS os posts do blog dela para um sujeito que estava em Miami e o cara botava no site porque ela não tinha internet. Não podia acessar a internet. O cidadão cubano só foi ter direito de acesso à internet depois da morte do Fidel Castro. Ela morava num apartamento e ela dizia assim, olha, eu tenho sorte porque o meu marido participou das frentes de trabalho quando Cuba adotou o modelo iugoslavo, que os trabalhadores que trabalhavam na construção tinham direito de propriedade sobre os apartamentos. Porque se não fosse isso, eu viveria num apartamento do governo. E por falar mal do governo, eu ia estar num bairro distante do centro, os caras iam acabar com a minha vida. Direito de propriedade é fundamental para a pessoa poder ter a liberdade de se expressar contra um governo. Se eu não tenho propriedade, eu dependo do governo. Então, direito de propriedade é parte fundamental disso. Liberdade religiosa. Os Estados Unidos nasceram, em grande parte, dessa busca de liberdade religiosa. O grande conflito na Inglaterra no século XVII, no século XVIII, é um conflito religioso. Aliás, desde Henrique VIII. É um conflito religioso. A liberdade religiosa é parte fundamental de uma sociedade livre. Mas não é só a liberdade de ter a religião que tu quer. É a liberdade de culto. De exercer, de fato. Exercer a religião que tu tem. Não adianta eu dizer eu sou católico, mas eu não posso ir na missa, porque não pode ter missa. Aliás, o segundo império no Brasil que resolveu isso, né? Porque no pró-Brasil, aqui, no primeiro império, a religião era livre, mas não podia haver sinais externos do exercício de uma religião que não fosse oficial. Que loucura, né? Isso era no mundo, era assim. Então, a liberdade, a expressão religiosa, ela é também constitutiva da liberdade das pessoas. Então, esse formato, de novo, eu não sei se eu consigo desenhar todo ele, porque como disse quem ousaria dizer quais são todas as instituições da liberdade, né? Sim. Isso é uma coisa que nós estamos ainda descobrindo. Mas se a gente perde o farol de que nós estamos fazendo política, nós estamos organizando o espaço público em busca da liberdade, aí eu estou constituindo a tirania. Aí é uma barbada. Aí acontece o que a gente está vendo no Brasil, que a gente viu na Venezuela. E com a aquiescência do povo, isso que é o mais duro de tudo, né? Porque ao fim e ao cabo, ou nós vamos educar as pessoas... Tinha uma frase do Joaquim Nabuco, né? Eduque seus filhos no amor pela liberdade alheia. Muito boa, hein? Só assim a sua liberdade não será um mero presente do destino. Ou seja, se tu não ama a liberdade do outro, a tua liberdade é um acidente da história. Então, nós temos que nos educar na causa da liberdade. Senão,
Só Meu que é um Deus. desafio. Isso tudo tem a ver com imenso. cultura também, porque se a gente não conhece nem os nossos pais fundadores aqui, né? Aqui a gente fica zoando português, falando que português é bom, fazendo piada de português. Vê se um americano vai ficar falando mal de inglês, assim, né? Não... Mas passa por, eu acho, também por olhar acertos e erros, né? Eu sou um grande... Assim, me interessa muito estudar a história americana, especialmente esse momento de fundação dos Estados Unidos. Mas é evidente que não foi só rosas, né? Claro. E não os pais fundadores não eram perfeitos, tinham suas contradições. O Jefferson é um cara que sabia que a escravidão era moralmente errada e escreveu sobre isso e, no entanto, manteve toda a sua vida escravos. Enfim, tem uma série de dificuldades ao longo da história americana e de contradições, mas é fundamental colocar na balança, né? E a gente também não correr para julgar gerações passadas com as lentes de hoje. Exatamente. Né? Porque também isso o Ricardo estava falando de derrubar estátuas, né? Pô, isso é uma falta de bom senso, porque você tem momentos históricos e os momentos históricos são distintos, a realidade, a percepção, a maneira como as pessoas viviam, como elas se relacionavam, é diferente. A gente tem que fazer a análise, mas levando em consideração isso, né? Então não tem como você olhar os pais fundadores sem levar em consideração o contexto histórico E que se é eles pra estavam. derrubar a estátua, vai derrubar a estátua de todo mundo também, porque ninguém se salva, assim, dos seus erros, dos períodos históricos também. Acho que não tem um município no Rio Grande do Sul que não tenha a Avenida Getúlio Vargas. Getúlio foi um ditador O pior que ditador do... perseguiu a oposição, mandou matar gente, fechou as assembleias estaduais. O Getúlio foi um ditador em qualquer acepção do termo. Do termo. Então agora, esse cronocentrismo que a Lara falou, a gente julga o passado a partir do dia de hoje, e como a gente não conhece o passado, a gente também acha que o universo é o dia de hoje. Né? A história E é o que é o hoje. melhor possível. Então, primeiro a gente não conhece o passado, né? O Wagner conhece, acho que trabalhou em Brasília e conhece Washington melhor que eu. Caminhar em Washington, capital dos Estados Unidos, entre o monumento do Lincoln, que é um monumento pós-Guerra da Secessão, Guerra Civil Americana, até o Congresso, vai passar por toda a história americana, né? Porque tem estátuas, tem memoriais de todas as guerras que os Estados Unidos lutaram. Tem os nomes dos soldados que pereceram nas guerras gravado na pedra. Tem estátua do Martin Luther King. Tem estátua do Washington, o monumento a Washington, que é o obelisco. O nome do obelisco é Monumento a Washington. O obelisco nos Estados Unidos não é que nem o da Argentina, que celebra um fato. O monumento, o obelisco, é o monumento a George Washington, o fundador. Então, caminhar lá é caminhar pela história dos Estados Unidos. Vai a Brasília. Acha um busto no eixo monumental de Marechal Deodoro. Não vou nem falar de Dom Pedro. nem muito lá atrás. Não, eu vou nem Fica pra frente. Marechal Deodoro. Esse sim, golpista. Proclamou a República. Não tem um busto do Marechal Deodoro. Não tem um busto dos ex-presidentes. Só tem o Memorial JK, como se o Brasil nascer no fundar de Brasília. Isso é uma indecência, um país que não quer conhecer a sua história. E aí a gente fica assim, solto. A gente acha que hoje é um momento de maior polarização e radicalismo da história política do Brasil. Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro, isso é o extremismo. Wagner é gaúcho como eu. Rio Grande do Sul, 1923, faz 100 anos. Não são eras, 100 anos. A Revolução da Degola. A frase era assim: não se gasta pólvora em chimango. Chimangos e maragatos em guerra, uma guerra política, facções políticas, com líderes políticos diferentes, entraram em guerra, pegava o sujeito pelo nariz, espija o pescoço e degola. A revolta da degola. 10% da população do estado morreu na guerra. Será que hoje nós estamos vivendo um momento de maior extremismo e radicalização? Hoje o extremismo político, alguém gravou um vídeo e falou mal de alguém no Twitter. O sujeito tweetou uma ofensa contra mim. Então, a gente tem que entender um pouco da nossa história. Proporção também, da proporção das coisas.
O 62, na legalidade, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, de saudosa memória para os cariocas, porque também arruinou o estado do Rio de Janeiro, o Brizola convocou todos os gaúchos que tivessem armas a cercar o palácio para invadir, para evitar, para garantir a posse de João Goulart. E a Força Aérea Nacional bombardeava o palácio. Então tinha um governador chamando os caras com armas para fazer uma guerra civil para garantir. Será que nós estamos vivendo um momento de maior extremismo político da história do Brasil? E essa de conhecer a história também, vamos lá, uma figura que é inclusive feriado, Tiradentes. As pessoas não conhecem a história da Inconfidência Mineira de verdade. Também passa rapidamente na escola. Quando a história não é também reescrita pelos professores de história. Eu tive em Ouro Preto alguns anos atrás e isso está documentado e está inclusive exposto no Museu da Inconfidência Mineira em Ouro Preto. O Tiradentes tinha um livro de bolso. Esse livro de bolso eram os documentos fundantes dos Estados Unidos. Só que quando você tá lá exposto o livro com o título em francês, porque ele tinha uma edição francesa, ele não tinha edição americana. O texto embaixo explicando fala da Revolução Francesa, aquilo que a gente comentava antes, não fala da Revolução Americana. O livro Como assim? Os documentos fundantes da Revolução Americana e a explicação embaixo faz referência e faz comparações com a Revolução Francesa. Então, o historiador responsável pelo Museu da Inconfidência não cita e não dá destaque para aquilo que era o que o Tiradentes levava no bolso dele. Né? Outra coisa curiosa é que um dos Inconfidentes esteve reunido na França com Thomas Jefferson. Isso também, a biografia agora do Figueiredo, eu não me lembro o primeiro nome dele, que é maravilhoso, do Tiradentes, ele fala sobre isso. Um dos Inconfidentes, que não é Tiradentes, ele nunca foi para a Europa, mas um dos que estava estudando lá foi até a França para se reunir com o Thomas Jefferson para ouvir impressões e sugestões do Thomas Jefferson a respeito do movimento que eles queriam fazer aqui. E o movimento foi contra a taxação, foi contra imposto. Né? O que também é uma questão bastante interessante para os tempos atuais, né? A derrama. Menos que a gente paga hoje. A derrama, o quinto, era um quinto. Exato. 20%. Pô, quem dera a gente não pagasse um Isso eu ia quinto falar, bons hoje. tempos. O quinto eu topo agora. E com derrama junto. O derrama é uma espécie de um bloqueio online na conta do sujeito. Em termos modernos. Ô, pessoal, ainda com relação à questão da Constituição, acho que uma pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo que está nos ouvindo é o seguinte. Já falando em conhecimento da história do próprio país, o que aconteceu na nossa Constituição de 1988 que subitamente ela vomitou trilhões de artigos daquele jeito, quando nos Estados Unidos nós temos uma Constituição tão pequena, tão enxuta? O que foi a história da nossa Constituição? Teve até um sujeito que isso? imprimiu todas as páginas, assim, com as leis do Brasil e tal, dá um livro maior que ele. O cara fez Esse exercício. Eu falei, cara, vou pegar tudo, vou imprimir. Se ele imprimiu em folha mesmo. Palhaçada, coisa física, muita árvore. Dá um livro, se pesquisar aí na internet, vou botar na tela aí. Basta olhar o Vademecum. Qualquer estudante de direito tem que comprar o Vademecum semestralmente. Sim. Porque as leis são editadas e acrescidas o tempo inteiro e elas são imensas de pesadas. Muda tudo. Eu, quando era advogado trabalhista, usava CLT e a editora mandava para o escritório as folhas soltas com as mudanças que tinham acontecido e a gente ia colocando. Não, agora o artigo tal não é o que está aqui, é o da folha. Terminava Mudou. parecendo um leque, né? Parece aquelas agendas que as meninas tinham no colégio na década fichário, de 90. Aberta assim. Acho que acabou essa prática. Mas quem é da minha geração vai lembrar. Mas e aí, o Wagner? Eu tô perguntando pra você porque você é mestre em direito constitucional, né? Imagino que essa seja uma questão bem comentada ali dentro. Eu acho que tem diversas diferenças. Tem um momento histórico, né? Os Estados Unidos, final ali do século XVIII, a nossa Constituição agora de 1988. Tem todo o que vem antes, como o Ricardo destacou também, né? A tradição britânica que foi levada em consideração para
construir aquele modelo da Constituição de 1787, as referências, né, Edward Coke, John Locke, Montesquieu, enfim, todos os pensadores, os filósofos, os cientistas políticos que na época tinham uma relevância muito grande, né, e que foram levados em consideração. Os que foram levados em consideração agora, nossa Constituição de 1988 é outra, né? É sinal também de uma sociedade heterogênea, né? A sociedade americana, até hoje, ainda que isso tenha as diferenças tenham se intensificado, mas ela é uma sociedade mais homogênea do que a nossa, né? Do ponto de vista de valores, daquilo que é importante, essa tríade de direitos naturais como algo ainda muito presente, a vida, a liberdade, a propriedade, esse valor da liberdade. Então, isso é algo que une os americanos de uma maneira que não une tantos brasileiros, né? Então, a gente é uma sociedade que tem diferenças muito grandes, tem uma heterogeneidade muito grande. E isso é refletido no texto da Constituição de 88. A gente tem momentos, se você for pegar a Constituição, em que ela é até contraditória, né? Um artigo que diz outro artigo, que contradiz outro artigo. Isso em função de que na Assembleia Constituinte teve que se atender diversos pontos de vista, diversas correntes políticas, diversas correntes ideológicas. O momento de você fazer uma Constituição democrática é o momento de fazer composição. Você tem que pegar todos aqueles representantes da sociedade, né, que representam linhas de pensamento, que representam partidos políticos. E falar, bom, qual é o texto que todo mundo concorda em ser colocado para promulgação? E esse é um exercício muito difícil em sociedades que têm uma divergência muito grande, ou que tem uma pluralidade ou uma falta de homogeneidade, né? Então, isso é uma característica da nossa sociedade. Isso aconteceu. Acho que foi um exercício muito grande conseguir compor ali todas as frentes políticas, todas as forças políticas, um texto que todo mundo falasse, ok, vamos em frente. E acabou ficando um texto extremamente extenso, como eu falei, contraditório. E esse negócio da extensão, e aí não só dos artigos da Constituição, mas o Arthur comentou da pilha de legislação. O Benjamin Constant, que é um cientista político, um pensador político do século XIX, falava, quando você tem uma grande proliferação das leis, aquelas que são realmente importantes perdem valor. E fica muito mais fácil para aquela pessoa que quiser descumprir. Porque você coloca no mesmo balaio coisas muito importantes com coisas de zero importância. E aí a força da lei, ela se perde. E essa é uma característica da nossa sociedade. Tudo a gente quer botar em lei. E da nossa Constituição. E sem contar que é tanta lei também que até o empreendedor, ele não sabe se ele está infringindo ou não a lei. Ele está cometendo um crime sem saber, às vezes. Um advogado tributarista com um doutorado, a cada caso ele tem que estudar a legislação aplicável ao caso específico, porque ele não tem como conhecer um especialista com doutorado todo o direito tributário nacional. Não tem como. Imagina o empreendedor do boteco da esquina. Sim, o cara só quer ganhar o dele e for abrir uma loja. A Constituição, primeiro, erros assim fundamentais, tá? que contaminaram o processo. Em vez de eleger uma Assembleia Nacional Constituinte para escrever a Constituição, se transformou o Congresso na Assembleia Nacional Constituinte. Então, já nasce viciada. Porque uma coisa é eu constituir o governo que alguém vai exercer. Outra coisa é o sujeito constituir o próprio poder que ele vai exercer. Os deputados escreveram a Constituição com o vício, né? Diz que o cachimbo entorta a boca, né? O vício de quem faz acordo político de plenário. Então, bom, para passar isso aqui tem que botar isso aqui, bota isso aqui que o outro vota. Isso é um tipo de negociação que acontece diuturnamente numa casa legislativa, mas que numa Assembleia Nacional Constituinte tem que ser diferente. Né? Tem que ser diferente. Virou então, balcão de negócio. Não, bota o 13º, bota o 13º. Bota o adicional de hora extra. Tá na Constituição. O adicional de hora extra. Bota a localização do colégio Pedro II. Bota o colégio, onde é que ele fica. Quem é que vai cuidar desse colégio aqui? Vai botando. Inclusive eu estudei lá. Aí.
Então, tipo, o Colégio Constitucional. Então tem... Talvez tem outro, será, no mundo? Colégio Duvido que outra Constituição mencione uma escola. É uma loucura, né? Aí, tu tem assim, então... Tem a própria formação, que foi pelo Congresso e não uma Assembleia eleita para isso. Segundo, tem esses acordos, esses conchados. Terceiro, uma raiva do regime militar, que é compreensível. O Brasil é bom nisso, ele faz anticonstituições, né? A Constituição vem para destruir o passado. Então, muito bom. Tem elementos do nosso direito penal hoje no Brasil que foram desenhados para o momento... naquele momento, para proteger contra prisões políticas, com a prisão só em segunda instância, etc, etc. Porque no resto do mundo o sujeito vai preso quando é formada a culpa. Quando o juiz encontra elementos e provas suficientes de autoria e de materialidade, o juiz determina a prisão. Na primeira instância, antes do julgamento em definitivo em alguns casos. Em alguns países. O Brasil ficou na segunda instância porque tinha um medo do uso político das prisões. Que resultado isso teve? Ninguém fica preso no Brasil. Prende o sujeito, esses dias, Guarda Municipal em Porto Alegre prendeu um sujeito, tinha 18, abre aspas, passagens na polícia, fecha aspas. Aquele não vou nem qualificar, aquela pessoa que entrou numa creche com um machado e matou crianças. Tinha 3 passagens na polícia. Uma por matar um cachorro, a outra não me lembro, e a outra por esfaquear o próprio padrasto. O Brasil virou o país em que esfaquear uma pessoa é uma passagem na polícia. Mas uma passagem na polícia. Não ficou preso por quê? Sim. Então, a coisa boca que pra torta explicar para um americano, né? Como é que você explica isso? A boca torta do cachimbo do regime militar fez com que da ditadura militar, não tenho medo de dizer, fez com que a Constituição também fosse uma anticonstituição. E aí resolveram meter um monte de coisa para dentro. Virou essa bagunça. A Constituição brasileira Eu tenho medo da próxima. Mas eu tenho certeza que em algum momento o Brasil vai precisar pelo menos uma profunda reforma constitucional, se não uma Constituição nova. Agora, falando em reforma, e já também a gente se encaminhando, não sei se você tem muito mais coisa para perguntar, Lara, que eu queria ver a respeito da reforma administrativa, né? Porque seria talvez uma solução. Eu sei que você estava ali participando um pouco desse processo ali da reforma. Eu queria entender o que seria então essa reforma administrativa, o Wagner, e seria uma solução para essa nossa Constituição aí? Ela não soluciona a Constituição, ela acaba passando pela Constituição, porque como tudo está na Constituição, qualquer coisa que você for mudar no Brasil precisa mudar a Constituição. Esse é um dos problemas também, né? Porque você fica engessado. A emenda à Constituição é um processo legislativo complicado, porque tem uma maioria qualificada, enfim, e é para ser, justamente para você não alterar a Constituição a todo momento, você tem um processo mais difícil de aprovação de mudanças da Constituição. O problema é que quando você tem todas as matérias na Constituição, qualquer mudança importante você precisa fazer por emenda à Constituição. Então, eu não tenho a menor dúvida que a reforma administrativa é uma das reformas mais importantes que a gente precisa fazer, especialmente se a gente levar em consideração o mundo que a gente vive hoje e a velocidade das mudanças pelas quais a gente está passando, né? A gente só tem uma certeza que o mundo vai mudar cada vez mais rápido. E a gente tem... Qualquer organização hoje, seja ela privada ou pública, com essas mudanças cada vez mais rápido, o que ela precisa? Agilidade, flexibilidade, né? Capacidade de se adaptar rapidamente para as mudanças que estão acontecendo. E é tudo que o governo brasileiro não tem. É tudo que a administração pública brasileira não tem. Ela é estática, ela é rígida e ela demora muito para fazer qualquer tipo de movimento. Então, se a gente quiser ter chance de navegar nesse mundo que muda cada vez mais rápido, a gente precisa de uma estrutura governamental, de uma administração pública capaz de responder a essas mudanças, né? Capaz de se adaptar a essas mudanças. E, de fato, hoje a gente não tem. Hoje, qualquer movimento que você faz é um movimento que demora muito tempo, é muito custoso, não dá a resposta no tempo que precisa. Então, precisa de uma mudança profunda de modelo. Não é contra o servidor, não é contra... simplesmente os tempos mudaram. Né? A Constituição foi feita em 1988, quando a realidade, e aí pensando muito no serviço público, né? Quando a realidade do mercado de trabalho era diferente. Mesmo no mercado de trabalho privado.
Você tinha pessoas que passavam a vida inteira na mesma empresa, entravam como estagiários e saíam como aposentados. Porque a característica do mercado de trabalho no século XX era de uma estabilidade, era de você permanecer na mesma organização, seja ela pública ou privada, a vida inteira, ou 20 anos, ou 30 anos. Constituir carreira lá dentro. Fazer Serviço uma mais carreira. técnico, né? Então assim, isso era uma característica do mercado de trabalho. A característica do mercado de trabalho hoje é totalmente diversa. Não só as pessoas e quem está entrando no mercado de trabalho agora, a molecada que está entrando, não quer isso, como não é possível imaginar que a pessoa vai entrar e fazer a mesma atividade por 30, 40 anos. Na verdade, a gente não sabe se daqui a 5 anos muitas das atividades que hoje são importantes vão ser necessárias. Né? Muito se fala de que as pessoas vão precisar, ao longo da sua trajetória profissional, aprender novas ferramentas, novos conhecimentos 5, 6, 7 vezes ao longo da vida. A ideia de fazer uma universidade e aquele conhecimento adquirido na universidade ser suficiente para toda a sua trajetória profissional não existe mais. Existia em 88, não existe mais agora. Então, pensar... Tem um outro elemento da própria estabilidade que também era para proteger o aparato da administração das demissões políticas, porque o sujeito o que aconteceram na ditadura militar. Então, lista quem é comunista aqui, expulsa da administração. A solução que o Brasil encontrou foi estabilidade para todo mundo. Engessou absolutamente a administração. É impossível. Impossível. Eu já falei isso, desculpa te interromper. Não, imagina. Já falei isso mais de uma vez. Tem muita gente boa no poder público. Tem muitos excelentes funcionários. Vídeo nosso querido vice-prefeito de Porto Alegre. Mas de carreira. Eu tô lá, vou passar. Mas tem gente de carreira que carrega o serviço público nas costas. Que trabalha de fato, né? Que faz. E quando eu falo que eu sou contra a estabilidade, muitos me indagam assim: mas como assim? Eu digo assim: no seu setor existe uma pessoa que merecia ser demitida? Existe. O senhor está trabalhando por ela. Né? Uma pessoa. Eu não quero a perseguição política, mas que a gente tivesse alguma maneira, que se tivesse andado a reforma administrativa, nós teríamos mais eficiente de ter trabalhando na máquina pública quem está afim, quem quer aprender, quem quer se atualizar, quem quer atender a população. E isso que o Ricardo falou é uma verdade. Assim, eu tive à frente da Secretaria de Nacional de Gestão de Pessoas, então era o órgão de gestão de pessoas de todo o governo federal. Tem muita gente boa, muita gente comprometida, muita gente fazendo a diferença de fato. Mas o sistema é ruim, o modelo é muito ruim. E o modelo esmaga, inclusive, os talentos das pessoas boas. Porque o modelo atual, ele não gera a vontade de inovar, de assumir responsabilidade. Né? Porque tem gente ruim ganhando a mesma coisa do cara que tá querendo se esforçar ali, o cara, tipo, fica 3 horas no almoço e aí não vai trabalhar. É minado, né? O cara que quer melhorar é minado. Eu vi, assim, eu presenciei pessoas que entraram com toda a vontade, querendo fazer diferença, daí 1 ano, 2 anos, 3 anos, batendo, tentando fazer, acabou de desistir. Eu ouvi histórias assim, daqui a pouco desiste. Vou fazer o mínimo, fazer o que tem que fazer e pronto, acabou. Embora pra casa, ganhar o meu. Eu fico apanhando. Se eu quiser fazer diferente, se eu quiser fazer coisas pra mudar a vida das pessoas e melhorar o serviço público, eu apanho. Então, assim, é mais fácil não fazer nada. Então, mesmo pessoas com propósito, muitas vezes acabam sendo tolhidas pelo sistema. Por isso que eu falo, a gestão de pessoas, serviço público, o problema não são as pessoas. A gente tem um capital humano fantástico, especialmente na União, porque a remuneração também é boa, a estabilidade é um ativo também muito importante, então acaba trazendo muita gente boa para dentro da administração. Isso é sabido. Mas o modelo é muito ruim. E o que precisa mudar não são as pessoas, é o modelo. Né? É o modelo que precisa mudar. Agora, quem vai ter coragem de encabeçar isso aí? E quem vai ter coragem de aprovar isso aí, apoiar? Quem encabeçar é... Olha, Lara, eu acho... Vocês estão esperançosos ou não? Eu oscilo entre o pessimismo catastrófico e o pessimismo e o otimismo infundado. Mas eu me acho otimista e não sei nem bem porquê. Infantil. Né? Mas eu acho assim, esta é a missão do nosso tempo. Os Founding Fathers lá, eles tiveram o papel deles no momento deles. Eu
Teve uma geração cuja missão era derrubar o Muro de Berlim. Derrubar o Muro de Berlim. A humanidade venceu o nazismo, venceu em grande parte o comunismo. Será que esse país nunca vai conseguir vencer uma reforma administrativa? Eu não acredito nisso. Nós vamos. Não vai ser fácil? Não. Passa por educar as pessoas, por fazer essa discussão. O Brasil não é para amadores. Eu perguntava para o Fernando Henrique uma vez, como é que vai ser o Brasil daqui a 20 anos? Ele dizia, vai ser isso daí. Isso aí. O Brasil tem as suas peculiaridades. Já não vai ser a Suíça, nós não vamos ser os Estados Unidos. Nós temos traços culturais, políticos do Brasil. Agora, é possível... Eu talvez achasse que a reforma da Previdência fosse impossível de passar. Ela passou. O que vai ser necessário? Não sei. Tem que piorar tanto a ponto de alguém mexer. Ou um próximo governo que encampe isso. Diz assim, olha, nós vamos fazer como foi feita a reforma da Previdência. Chama o Congresso, vamos conversar, vamos negociar com o Congresso, porque a natureza do processo é essa. Eu não sei, mas eu não vejo isso acontecendo seguramente nos próximos 3 anos. Porque o governo federal não quer, o Supremo não quererá, os grupos de interesse são muitos e muito organizados. Quer dizer, um governo que quis, empenhou e colocou pessoas extraordinárias para fazer, não conseguiu. Quem sabe qual será o contexto político do Brasil daqui a 5 anos. Como diria o Adriano Janturco no nosso programa Cartas na Mesa, né? Quando perguntaram, você falou do negócio do otimismo aí, ele falou, não, fiquem tranquilos que esse ano ainda é muito melhor do que o próximo ano. O que vem vai ser pior. Pior do que a realidade. Pior do que a realidade são as perspectivas. Que beleza. Mas a Ayn Rand fala que você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências da realidade, né? Então, eu acredito muito que é uma reforma que vai se impor. A gente pode fazer mais rápido e ela ser menos dolorosa e menos prejudicial para o país, a demora em fazê-la. Ou a gente pode fazer quando chegar num estado de coisas que não se sustenta. Porque, como eu falei, com o mundo mudando na velocidade que muda e com um sistema rígido e disfuncional como a gente tem, zero chance de dar certo. Eu falava isso lá no governo quando conversava com representantes de sindicatos. Enfim, vai ter que acontecer. Tá? Vai ter que acontecer. E ele sabe disso. O mundo não vai nos esperar. O mundo não vai nos esperar. Então, assim, vai ter que acontecer. A gente pode fazer mais rápido e menos custosa, tanto para os servidores quanto para a população, ou a gente pode deixar a corda estourar e fazer lá na frente. E aí vai ser mais difícil. E a gente vai ter um custo muito maior, né, como país. A Argentina vai ter que fazer, tá tendo que fazer. Agora há um inflação custo lá na casa do chapéu. Eu sempre digo isso. O real é de 1994. Esse ano ele faz 30 anos. Ele foi de 1-1 com o dólar para 5-1 em 30 anos. Tá bem, né, pro Brasil. Tá bem. Uma importante, talvez histórica, estabilidade. A Argentina, em 2001, era 1-1 o peso com o dólar. Hoje é 1000-1. O nosso foi de 1-5 deles, foi de 1-1000. Eles vão fazer. Vai doer mais. Eles vão ter que fazer Podia uma ter feito lá no 5, né? Então, será que o Brasil vai precisar chegar no 1000? O governo é com 234 bilhões de déficit. Anunciando o programa industrial de mais 300 bi, que não estão nos 234. Onde é que vai parar isso? Voltando a investir em Abreu e Lima lá. Jogando dinheiro fora. Larinha, com esse ar de otimismo... Só que não. Mas sim, posso dar uma nota? Por favor. Eu acredito honestamente que o fato da gente estar aqui falando isso, a Brasil Paralelo, outros meios, de ter tantas pessoas... suscitando esse debate, que é o debate, afinal de contas, né? Isso que estão chamando de democracia aí. Estão chamando, né? Vamos combinar. Essa esquerda radical se erigiu sobre o marxismo, que diz que a democracia liberal não é mais do que uma forma de manter os oprimidos oprimidos. Isso é só um instrumento de opressão. Perguntar para um marxista mesmo o que ele pensa da democracia liberal,
Isso é um instrumento de opressão. Tá? Exercício da hegemonia, acabou. Então, esse pessoal é que menos tem carinho pela democracia. Mas provocaram um debate. E esse debate sobre o que é democracia e se ela é suficiente, ela é necessária sim, mas ela é suficiente para garantir um país livre. Tudo que está acontecendo no Brasil, isso está sendo debatido. E tantas pessoas se interessarem por esse assunto e se manifestarem. Eu nunca pensei que eu fosse ver um debate de modelo constitucional no Brasil. Na sociedade. A sociedade está debatendo os limites do poder judiciário. A sociedade sabe o nome de ministro. A sociedade sabe o nome do ministro e sabe que o fulano não teve vista do processo em que ele foi condenado. Isso dá sinais de que o Brasil, talvez puxado por essa demanda da população, que os nossos representantes em algum momento se debrucem sobre esses temas e consigam não criar uma solução perfeita, mas dar passos em direção a uma sociedade mais livre. Assim, reconstituir um pedacinho dessa moldura, que hoje está desfeita. E fazer um debate mais maduro, né? Porque com essa massa crítica e a sociedade se apropriando dos temas, o debate, os representantes também vão ter a necessidade de fazer um debate mais maduro. O que a gente tem muito no Brasil é um debate superficial, são palavras de ordem, é o grito de um, é o grito de outro, as plenárias lá cheias de representantes de grupo de interesse gritando. Vamos debater a sério os temas. Reforma administrativa, querem acabar a estabilidade para botar para a rua quem é do partido. Não, ninguém quer isso. Ninguém quer que volte esse modelo. Que não foi só o modelo do Brasil, já outros países aplicaram também, de ser uma bagunça, bota só quem é amigo do rei, não é? Ninguém quer isso. Não é esse o debate, ninguém está debatendo isso. Só que daí é a palavra de ordem que usa para inviabilizar, para obliterar o debate. Não, vamos falar com seriedade sobre o tema. O que funciona, o que não funciona, onde deu certo, onde não deu, qual é o mundo do trabalho que a gente está vivendo hoje, quais são as perspectivas para o futuro, porque não adianta a gente preparar para hoje, a gente tem que preparar para amanhã, hoje já foi, a gente tem que preparar para amanhã, a gente tem que olhar para frente. O Brasil está olhando para frente, está se preparando para o futuro, não está. E não é só na reforma administrativa, é na educação também. O que a gente está fazendo para a educação? Olha a mudança que a gente está passando no mundo, olha o que os outros países estão fazendo, como eles estão avançando na educação, a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar. E num mercado de trabalho do conhecimento, se a gente não conseguir avançar com a educação, se a gente não testar modelos diferentes, se a gente não tiver a capacidade de ensinar as crianças o que elas precisam aprender, esquece. Não vamos ter chance. Não vamos ter chance. Assim, para não encerrar num tom pessimista, eu concordo com o Ricardo. Eu acho que tem, e aí parte muito da sociedade civil organizada, de programas como esse, de iniciativas como o Brasil Paralelo, de levantar o debate e fazer um debate maduro. Porque assim a gente vai conseguir, eventualmente, fazer as mudanças que o país precisa. Fizemos uma micro contribuição, então. Suscitamos o debate no nosso programa. Que bom que vocês vieram aqui falar sobre isso. Eu queria agradecer, né, antes de pedir também para eles deixarem os seus arrobas, né? Como a gente encontra vocês nas redes sociais, né? Os trabalhos que vocês vêm fazendo. Queria falar pra você que você gostou desse programa, né, Lara? Então não deixe de curtir, de compartilhar e de apoiar a Brasil Paralelo, né? Que é essa iniciativa que traz todas essas conversas paralelas interessantes aqui. Exatamente. Toda semana pra vocês, Eu né? quero pedir, além de eles indicarem onde que nós podemos encontrar vocês, né, em termos de redes sociais e tudo mais, eu queria pedir pra vocês uma indicação de um filme. Porque o que acontece? A gente tem muitos filmes que deturpam tudo. Recentemente eu fui ao cinema assistir ao Napoleão, quase chorei, porque assim, transformaram o Napoleão num O Joaquin Phoenix. o Joaquim, primeiro que ele é meio velho, né? O Napoleão era super novo na época. Não, enfim, várias coisas totalmente deturpadas ali. Uma indicação de um filme que faz sentido, que faz jus à história. E as redes sociais de vocês. Por favor, Wagner. Pode ser um livro também, né? Não Pode sei. ser um livro. Eu falei um filme porque acho mais... A probabilidade de as Da pessoas pessoa verem é assistir, maior. né? Pode ser uma série? Pode ser. Pode, claro. Claro, tem claro. John Adams. John Adams. Nossa, Essa é... Além do Já ponto era, de vai ter vista que escolher outra, hein? histórico, além do ponto de vista histórico ser muito bacana, a produção é muito boa. Os atores são ótimos, o Paul Giamatti faz o John Adams, é brilhante. Então, assim, essa é uma série que vale muito. São 7 episódios só, então também não é legal. desgastante de Quem assistir. fala bastante dessa série é a Ana Paula Henkel, né? Ótimo. Adam. É muito Excelente. legal, muito legal. Vou assistir. Boa. E suas redes?
Então, eu não sou tão ativo nas redes, eu sou mais low profile, mas @wagner.lenhart. Tá bom. Tá aparecendo aí na tela. Eu sou @ricardogomes.poa, de Porto Alegre. No X é só Ricardo Gomes Poa, sem o ponto. E o Wagner roubou a minha indicação, que era a série Não, do mas John só Adams. lamento, você deixou ele falar primeiro, entendeu? Então você escolha outro filme, outra série. Tanta coisa de filme Pode que eu indicar queria vários. sugerir. E tem que ser sobre esse tema ou pode ser... Não, imagina. Qualquer coisa relacionada à tem um filme- história. Eu vivo provocando a Brasil Paralelo para encontrar esse filme, comprar os direitos e disponibilizar, porque ele tá meio cancelado. Chama A Cidade Perdida. Ótimo. Olha só. Esse filme Fica é a um... dica pro pessoal da BP que tá nos assistindo aí. Existe um outro filme chamado A Cidade Perdida, não, que é bem distribuído. Não é esse, é o Cidade Perdida do Andy Garcia. Nesse filme, o Andy Garcia faz um empresário, dono de uma casa de shows em Cuba, em Havana. O pai dele é professor de Direito Constitucional quando acontece a Revolução Cubana e a tomada de Cuba por Fidel Castro. E a história é um pouco da família do Andy Garcia, que é de família cubana. É um filme absolutamente cancelado. Mostra o Che Guevara dando tiro na nuca de prisioneiro algemado com as mãos para as costas. Então, Coisas que não aconteceram. não, isso tudo que é intriga da Conspiracionista. oposição, claro. Esse grande democrata. Fazia julgamentos Que revolucionários. adorava as minorias, inclusive. A Cidade Perdida, eu acho o filme extraordinário. Vou dar mais de um. Apocalipto. Filme do Isso eu já vi. Mel Gibson. Isso eu já vi. Diretor. Diretor é o Mel Gibson. E é uma história que se dá na América pré-colombina. Que eu acho, assim, extraordinário. Podia dar outros aqui. Eu gosto o Patriota, o filme, embora... Eu pensei, você falou Mel Gibson, eu pensei nesse. Esse, toda- inclusive, tem no nosso time, ó. Essa Tá aí, vendo? Ó, com com to- análises exclusivas do Olha Patriota. aí. O Patriota, então tá aí. O Patriota, com toda a Firula. A firula, a megalomania Hollywoodiana. propagandística da Revolução Americana, de certa forma tem alguns elementos ali que mostram um pouco esta Revolução Americana. E tem um filme outro, o último, Por chega, favor, né? ó. que eu acho maravilhoso, chama A Casa da Rússia. A Casa da Rússia é um filme com Sean Connery Nossa. e Michelle Pfeiffer. O Sean Connery faz um editor que é procurado pela Michelle Pfeiffer, que é uma moça Nadia, uma russa, que busca o Sean Connery para entregar um manuscrito, e esse manuscrito acaba chegando nas mãos do Serviço Secreto Britânico, e eles vão investigar, e aí a história é essa, uma história de espionagem com o Sean Connery, a origem e a veracidade daquele manuscrito, que mais ou menos dizia que a União Soviética não tinha todo aquele poderio bélico que ela dizia que tinha. Então, para tempos de nova Guerra Fria aí, eu acho também um filme Mas é baseado espetacular. em fatos reais? O autor é feito inspirado num livro, o livro do John le Carré, uma adaptação. O John le Carré era um autor de romances de espionagem, Sim. com pesquisa histórica, mas ficção, né? Sim. Então é uma ficção, mas com bases históricas. Ares históricos. Ares históricos. Oh, muito bom. Muito bom. cara. Dei várias. Muito Gostei bom, bastante. muito Várias obrigada. indicações pro Várias pessoal de casa indicações. assistir Não, e durante a fora semana. tudo que o Ricardo faz dentro da Brasil Paralelo, né? E assistam Magna Carta toda quinta-feira, Magna Carta. às 20 horas. Estamos E juntos aí. assistam o curso sobre formação do Estado também. As É um- origens do Estado. As origens do Estado. O primeiro curso da Brasil, Brasil Paralelo. Paralelo. Literalmente o primeiro curso Primeiro. da Brasil Vocês vão Paralelo. ver até a diferença quem de assistir, áudio nossa. de Não, o áudio da primeira aula é um chuchu. Eu acho nostálgico. Vocês vão ver a origem, Brasil Paralelo Com Roots. uma lousa, assim, sabe? Yes, Tipo, yes. uma galera numa salinha. E ele falou assim: olha, quem quiser assistir ao vivo, pode vir aqui. Imagina se ele falasse hoje. Imagina. Meia dúzia pingando no início. Vem pra cá e assiste Maravilhoso 20 esse pessoas na curso. sala. ali. Exato. Foi legal. Muito obrigada, queridos. Foi Obrigado ótimo, pra né? vocês. Acredito. Excelente, excelente. Boa noite pra você. Boa noite e até o próximo Conversa Até. Paralela. Beijo, meu povo.